Fala minha gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, esse é o canal Conspirando os Fatos e no vídeo de hoje vamos cobrir um caso mais recente onde o serial killer, além de matar 7 pessoas, deixou uma das suas vítimas como sua escrava sexual por quase 3 meses. Ele também tinha um hábito muito bizarro e até interessante de deixar avaliações na Amazon, mas avaliações de produtos que ele utilizava para torturar as suas vítimas. Conheça a assustadora história de Todd Kohlhepp, um bem-sucedido corretor de imóveis que escondia um segredo bizarro e obscuro. Ele era um sequestrador e um serial killer. Mas rapidinho, antes de começar, vou pedir a sua ajuda para se inscrever no canal, dar um like no vídeo e também compartilhe aí com seus amigos e com sua família se você acha que o vídeo é interessante. Carla Victoria Brown, de 30 anos, e Charles David Carver, de 32 anos, estavam desaparecidos e todos que os conheciam estavam apavorados com essa situação. A última vez que eles foram vistos foi no dia 31 de agosto de 2016, quando estavam saindo do apartamento que eles moravam junto na cidade de Anderson, que fica no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os dois estavam namorando sério já faziam alguns meses. A mãe de Charles, muito preocupada porque ela nunca tinha passado um dia sem conversar com o filho, resolveu ligar para o síndico do apartamento deles, que entrou no apartamento e só encontrou o cachorrinho deles que se chamava Romeo. O carro de Charles também não estava na garagem, era um Pontiac branco. As famílias, então preocupadas com a situação, fizeram posters para espalhar pela cidade. A polícia foi informada e logo começou as investigações. Mas este desaparecimento, que já era muito misterioso, foi ficando mais estranho ainda quando mensagens e publicações do perfil do Facebook do Charles começaram a aparecer. Eram mensagens enigmáticas e posts enigmáticos como este, por exemplo, que dizia que às vezes eu faço covas no meu jardim só para deixar os vizinhos curiosos. Esta outra diz: se eu não fosse louco, eu seria insano. Os amigos e a família de Charlie achavam que não era ele, porque isso era muito estranho e ele era um cara muito legal e não deixava esse tipo de mensagem. Eles achavam que alguém tinha hackeado a conta deles, provavelmente a mesma pessoa que era responsável pelo seu desaparecimento. No dia 18 de outubro, quase 2 meses depois do desaparecimento, o sargento Brandon Letterman, que era um dos responsáveis pela investigação, recebeu informações de 2 detetives da cidade de Anderson. A cidade de Anderson era onde Carla e Charles moravam, e eles receberam uma denúncia que o corpo de Carla estaria enterrado em uma propriedade rural que ficava naquela região. Era uma propriedade de mais ou menos 4.000 metros quadrados. A polícia conseguiu rastrear o celular de Carla e descobriu que o último sinal emitido pelo aparelho teria vindo de uma torre de telefonia que ficava numa cidade chamada Woodruff. E a única propriedade que batia com as características da denúncia seria uma propriedade que ficava a mais ou menos 4 quilômetros desta torre e pertencia a Todd Christopher Kohlhepp. Kohlhepp era um homem de negócio na região, um corretor de imóveis muito bem sucedido que tinha 45 anos. Então a polícia sobrevoou aquela área com um helicóptero porque eles estavam procurando ao menos o carro de Charles, mas não encontraram nada porque era uma floresta muito densa que dificultava um pouco nas buscas. Mas 2 semanas depois disso, a polícia conseguiu os registros das ligações que teriam sido feitas do celular de Todd Kohlhepp. E, acreditem ou não, ele estava em contato muito próximo com Carla. Ele tinha trocado mensagens e ligações antes do desaparecimento dela. Esses registros foram um motivo muito importante para a polícia conseguir um mandado de busca na propriedade de Kohlhepp. Então, no dia 3 de novembro, um grupo de 20 investigadores entrou na propriedade dele. Na verdade, eram as 2 propriedades dele. Nesta que era na zona rural e outro grupo foi até a casa dele. E agora você vai ver um momento que os policiais encontraram um container no meio da floresta que pertencia à propriedade de Todd. O container estava trancado com 5 cadeados. Enquanto tentavam abrir, um dos policiais escutou batidas que vinham dentro do container.
O sargento Letterman bateu de volta e ele escutou uma voz com dificuldades pedindo ajuda. Eles finalmente abriram o container e no canto escuro, lá estava Kala. Ela estava algemada e com uma corrente no pescoço. How are you, honey? This bolt cutters. This is our best. He's a paramedic. Oh yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Just hang loose for me. Anybody got I need a handcuff key. Handcuff key. I got it right here. Aqui você vê um momento em que a polícia perguntou onde estava o namorado de Carla, Charlie. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him. Who did? Douche. Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will know if they go looking because of red pepper. Isso mesmo. Todd Colehep tinha matado Charles em frente a Carla com 3 tiros no peito. Então, um grupo de investigadores que estava na casa de Todd Colehep começou a questioná-lo sobre o que tinha acontecido. Ele recusou em falar, pediu um advogado e foi levado até a próxima delegacia. Enquanto isso, na zona rural, a polícia também conseguiu encontrar o carro de Charles, que estava batido em uma árvore e camuflado, provavelmente para dificultar a polícia de encontrar, e também uma cova que estava vazia. Já a caminho do hospital, Carla começou a contar os detalhes sombrios destes quase 2 meses que ela passou no cativeiro na casa de Todd Colehep. The first 2 weeks I was there in the building, my ankles were cuffed, my hands were cuffed behind my back, and I had a chain around my neck. It's really moved the first week or so I was there. What did Todd do while you were there? We would get there between 1 and 3 o'clock every day, take me up to the main building, feed me, make me do whatever he wanted sexually, and then he'd put me back in the building. And then he would always come back between 5 and 7, take me back up to the building, feed me again. Most of the time, do whatever he wanted sexually again. And I refused to do anything that he wanted. I said no, he didn't force himself on me. He said he didn't believe in rape, but he made it very well known why I was there, and if I wasn't useful, that I wouldn't need to be kept any longer, and that he would shoot me. Did he ever tell you how many people he's killed out there? Story-wise, he's told me about 4. He's a serial killer and a mass murderer. He said he was going to kill more people because he had dreams of his body count being in 3 digits. He said right now it was still high 2 digits. He said if I was a good girl, he'd teach me how to kill and I could be his partner. Na prisão, durante o primeiro interrogatório de Todd Colehep, muitas surpresas começaram a aparecer. Ele confessou que realmente matou o Charles. Ele disse que tinha contratado Carla para limpar uma de suas casas. Charles teria ido para ajudá-lo. Então, ele teria escutado Carla e Charles conversando e eles estariam planejando roubar a casa de Todd Colehep. Por isso, ele decidiu pegar a arma e dar 3 tiros no peito de Charles. Então ele disse que algemou Carla e a amarrou, e depois colocou o corpo de Charles em um trator para levar para algum lugar e enterrar. Mas antes disso, ele começou a fazer uma pressão psicológica em Carla. Disse que ele já teria sequestrado outra mulher antes e que ele teria matado porque ela teria o irritado. Ele também teria revelado a Carla que tinha matado mais 6 pessoas, incluindo um crime bárbaro que até hoje não tinha resolvido, que eu vou te contar os detalhes agora. Em novembro de 2003, um cliente entrou na loja de motos chamada Superbike Motorsport e encontrou 4 corpos caídos em poças de sangue. Eles eram o dono da loja, Scott Pounder, de 32 anos, o gerente Brian Lucas, de 29 anos,
o mecânico Chris Shepard, de 26 anos, e a mãe de Scott, que era também dona da loja, a Beverly Guy. Uma testemunha que estava na loja com seu filho de 4 anos, por volta de meia hora antes dos crimes, disse ter visto um homem com uma jaqueta de frio. Era uma jaqueta preta. E ele estava pedindo informações sobre uma moto Suzuki Katana. O que chamou a atenção dessa testemunha é que estava muito calor, e ele não entendia por que aquele homem estava vestindo aquela jaqueta de inverno. Este homem era Todd Kohlhepp, que teria comprado uma moto na loja, mas ele não estava muito satisfeito com a moto, porque era muito potente para ele. Então ele tentou trocar a moto algumas vezes, e o dono da loja recusou, e os outros funcionários estavam fazendo brincadeiras que ofenderam Todd. Alguns dias depois, ele então decidiu ir até a loja, pegar 2 armas e executou as 4 pessoas que estavam lá dentro. Ele também confessou ter matado outro casal que estava desaparecido desde 2015. Seria Joe Cox, de 29 anos, e Megan Cox, de 26 anos. Ele também teria contratado este casal para fazer faxina em uma de suas casas. Mas quando ele viu que Joe puxou uma faca, ele atirou em Joe. Ele teria deixado Megan em cativeiro por vários dias antes de decidir matá-la. Ele também confessou ter feito várias viagens ao México, na cidade de Juárez, para caçar e matar traficantes de droga. Todd nasceu no dia 7 de março de 1971, na Flórida. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 2 anos. Sua mãe Regina se casou de novo e ficou com a guarda de Todd. Seu padrasto legalmente o adotou quando ele tinha 5 anos. Todd, apesar de ser considerado muito inteligente, era considerado uma criança difícil e agressiva. Ele abusava de animais e tentou machucar outras crianças quando estava na escola. Ele mesmo matou o seu peixe um dia, só porque sua mãe negou dar uma coisa que ele queria. Quando ele tinha 9 anos, ele foi internado por 3 meses e meio em um hospital psiquiátrico para tratar de sua agressividade. Quando ele saiu, ele voltou a morar com seu pai biológico no estado de Arizona. Quando Todd tinha 15 anos, ele estava apaixonado por uma vizinha dele que tinha 14 anos, mas ela não queria nada com ele. Então um dia ele resolveu pegar a arma do pai dele e foi até a casa da vizinha. Apontou a arma para ela e para o irmãozinho dela e disse para ela segui-lo até sua casa. Então ele a amarrou, a amordaçou e a estuprou. E depois disse que se ela contasse alguma coisa, ele voltava na casa dela e mataria o irmãozinho dela. Então ele foi condenado por estupro, agressão sexual e crimes contra crianças. Ele foi preso e passou 14 anos na prisão. Da prisão, ele conseguiu um diploma, que era de ciência de computação. E quando saiu em 2001, ele voltou a morar com sua mãe e trabalhou como designer gráfico até 2003, no mesmo ano que cometeu os assassinatos na loja de moto. Ele teria sido registrado como um agressor sexual, mas ele estava mentindo sobre seus antecedentes. Naquela época eles não checavam muito. Então em 2007 ele conseguiu se formar de novo em administração e marketing e também conseguiu uma licença para se tornar corretor de imóveis. Trabalhando como corretor, ele foi muito bem sucedido e abriu a sua própria agência imobiliária. Essa agência se chamava TKA e era bem conhecida na região. Os funcionários dele consideravam Todd um cara muito bom, um cara atencioso, um bom patrão. Mas alguns funcionários também diziam que ele era muito estranho. Por exemplo, eles diziam que ele assistia pornografia sem nenhum pudor lá mesmo no escritório. E ele também não escondia de ninguém. Ele também adorava fazer compras no Amazon. Ele tinha feito mais de 140 avaliações. E na maioria das vezes de produtos que ele comprou e utilizou, por exemplo, para trancar o container, ou torturar a cala, ou mesmo cavar a cova que ele fez para enterrar os seus corpos. Veja alguns exemplos das avaliações que ele deixou. Esta é uma revisão que ele fez em uma pá, ou uma mini pá. Então ele escreveu: deixe no seu carro para quando você precisar esconder os corpos e você esqueceu a grande em casa. Não vem com um anão, mas seria melhor se viesse. Esta avaliação é de um cadeado e ele disse: são bem sólidos, tenho 5 deles num container. Não vai pará-los.
mas com certeza vai deixá-los mais lentos até um dia eles estão muito velhos para se importar. Ele usava esses cadeados para trancar Kala dentro do container e provavelmente estava se referindo aos policiais que estariam muito velhos para se importar com a Kala. Esta é uma revisão que ele fez desta faca que você está vendo e ele diz: eu não esfaqueei ninguém ainda, mas eu estou deixando o sonho vivo, porque quando eu decidir, vai ser com uma faca de boa qualidade como essa. Todd teria matado oficialmente 7 pessoas, mas a polícia tinha certeza que ele tinha matado muito mais. Ele mesmo, durante conversas informais na prisão, disse que havia muito mais vítimas por aí. Todd foi julgado e condenado por 4 assassinatos na loja de motos. Ele também foi condenado pelo sequestro de Kala e depois condenado pelos assassinatos de Megan e Joey, o outro casal que ele assassinou. Ele fez um acordo que ele ajudaria a encontrar outros corpos, então ele acabou escapando da pena. Mas ele pegou 7 prisões perpétuas consecutivas sem direito algum a condicional. Gente, Todd Kohlhepp é realmente um dos piores tipos de serial killers. Porque ele também é narcisista, como de costume, ele é arrogante e ele era também um sequestrador e que escravizava algumas de suas vítimas sexualmente. Se não fosse pelo ótimo trabalho da polícia local, talvez esse monstro estaria solto e Kala nunca teria sido encontrada. Eu acho que nunca vamos saber exatamente quantas pessoas que ele matou, porque agora ele se recusa a falar. Um fato estranho é que a propriedade que ele manteve Kala e matou Charles foi vendida em 2018 por $700 mil para uma companhia chamada Strand Properties No. 1. Um nome muito estranho. Não há muitas informações do que eles vão fazer com essa propriedade. Talvez um museu, talvez um parque de diversões, sei lá. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado dessa história. Se você curtiu o vídeo e quer deixar alguma sugestão, deixa seu like e deixa seu comentário com a sua sugestão. Eu vou fazer o melhor para fazer o vídeo que você me pediu, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado por ter ficado até o fim.